Fala pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da série da VW Play. Se você está gostando desses conteúdos aqui e dos vídeos aqui do meu canal, se inscreve aí, deixa um like, tá? Às vezes o pessoal esquece e vai embora sem se inscrever. Então, se você puder me ajudar na inscrição aí, deixando o like, eu agradeço muito, tá? Bom, eu já fiz dois vídeos aqui, vou deixar aqui em cima para vocês, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, para vocês verem os outros assuntos. E hoje a gente vai falar das configurações do carro, né? O que dá para personalizar aqui no Polo com a VW Play, né? A gente acessa as configurações aqui por essa engrenagem, né? Então a gente entra aqui nessa menu de configurações. O que acontece aqui na VW Play, galera, é o seguinte: muitos dos botões são atalhos para funções. Eu achei legal isso aí, porque às vezes você não sabe onde está, por exemplo, uma função específica. Você fala assim, eu quero mexer no áudio, mas lá no áudio você consegue aumentar, por exemplo, tem atalho do sensor de estacionamento. Então, tem atalhos assim ligando muitas coisas. Achei bacana isso aí, tá? Por exemplo, essa tela aqui, por exemplo, inicial, né? Quando a gente entra aqui em configurações, a gente desliga aqui a VW Play, já mostrei aqui para vocês, né? Aqui a gente tem um atalho para o áudio, conectar, perfil, né? Luzes e modo manobrista, que esse é o modo valet, também falado, que eu vou trazer num outro vídeo aqui para vocês, né? Então são diversos atalhos. A gente vai falar hoje especificamente daqui da parte do carro, tá? Aqui na parte do sistema eu já passei com vocês Bluetooth, telefone, a parte da tela, tá? O brilho, skins, tal. A gente já passou tudo isso aqui, tá? E aqui embaixo a gente tem, por exemplo, unidades que a gente vai ver em outro menu aqui no carro. Então aqui são só atalhos, tá? O importante mesmo para esse vídeo hoje é o carro. Esse flick que vocês estão vendo aí na tela, né? A tela tremendo aí, isso é por causa do telefone, tá? Não é a central. A central ela tem a imagem perfeita, né? Bom, aqui, né, nessa parte específica do carro, a gente consegue, então, ele está marcando aqui controle de estabilidade, mas a gente só consegue desativar o controle de tração, né? E eu fiz uma configuração aqui com um aparelhinho que eu vou trazer na próxima semana aqui no canal, que eu consigo colocar esse botão aqui, ó, que desliga o controle de tração, mas ele não desliga o controle de estabilidade, tá? Inclusive quando a gente ativa ou desativa, aparece aqui no menu, ó, controle de tração ativado ou controle de tração desativado. Fica essa luzinha espia aqui acesa, né? E fica aqui na central multimídia também. Bom, a gente tem depois aqui embaixo configurações de luzes, né? A gente escolhe aqui a intensidade da iluminação do painel de instrumentos e também da central. Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, vocês aqui deu uma diminuidinha aí e aumentou, né? O Coming Home e o Living Home, que é aqui que a gente consegue configurar, né? O que seria o Coming Home e o Living Home, né? O Coming Home é quando você chega na sua casa ou chega num lugar, por exemplo, que é um lugar escuro e o farol do carro ajudaria você a passar por esse lugar escuro se ele iluminasse um pouco. Então, como que você faz? Você chega no lugar escuro, você puxa aqui o volante, como se fosse o volante não, a chave aqui, como se fosse fazer um farol alto por um segundo, e quando você abrir a porta do carro, ele acende a luz e daí começa a contar esse tempo aqui, que você pode definir que você queira de 30 segundos, 5 segundos, 10 segundos, tá vendo? Ó? E tem até 30 segundos aí de 5 em 5. Então, ele ajuda você a chegar nos lugares, por exemplo, né? Coming home é como se você estivesse chegando em casa, né? Então ele ajuda a ficar com o farol aceso e você chegar. O living home é a função, a mesma coisa, só que assim, a contrária, quando você está saindo de casa, ou seja, indo até o carro, né? Quando você destrava o carro, e para essa função funcionar, ela tem que estar com a posição aqui no alto, ó, o farol, né, tem que estar aqui no alto, tá? Quando você estiver saindo de casa, por exemplo, e você destrancar o carro, o sensor vai ver que está escuro e ele acende também o farol baixo por 30 segundos ou pelo tempo que você quiser definir. Aqui tem todos aqueles tempos iguais lá, ou até off, tá? Se você fala assim, isso aqui enche o saco, aqui no lugar não preciso, você deixa desligado. É muito bom essas funções, tá? Eu uso bastante quando eu vou para alguns lugares escuros e ajuda bastante, é bem legal, tá? Nós temos uma terceira opção aqui, que é a indicação de conveniência, tá? Isso aí é da seta conforto. Hoje, ó, se eu der uma seta aqui, você vai ver que o carro vai piscar algumas vezes. Eu configurei para 5 vezes quando eu dou um toque. Se eu vier aqui e desativar essa função, ó,
a hora que eu der a seta, ó, ele pisca uma vez só e não faz a seta conforto, né? Que é chamado popularmente. Então, isso aí você liga e desliga. Eu gosto de deixar ligado, que eu gosto bastante dessa função. No início, às vezes, algumas pessoas se perdem e tal, né? Mas, porque assim, quando você ativa, você não consegue cancelar. Então, se você desiste de virar de um lugar, você acaba piscando a seta errado, assim, entendeu? E a gente tem aqui o controle automático dos faróis, sensor de chuva, que ele liga o farol baixo do carro quando o sensor de chuva que fica aqui em cima, né, que é atrás do espelho, ele detecta chuva. Então essa é uma função muito legal. Falei num outro vídeo aqui, também vou deixar aqui nos cards sobre o sensor de chuva para vocês verem, tá? Vamos voltar aqui. Opa, apertei o CarPlay aqui. Deixa eu entrar aqui nas configurações de novo. É que olhar pelo celular é meio ruinzinho, né? A gente vai aqui novamente em carro. Data e hora, é exatamente isso, né? Definir a data, hora, fuso horário e tal. Isso aqui a gente não precisa passar, é muito básico, né? Espelhos limpadores, aqui a gente tem umas configurações legais, né? Que é, por exemplo, aqui o espelho do lado do passageiro abaixar em marcha ré, né? Então, quando a gente liga, ó, eu vou colocar vocês estão vendo o espelho ali, ó? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu vou engatar ré. Vocês vão ver que o espelho, ele vai baixar. Era para ele baixar, mas ele não baixou, por quê? Porque aqui não, onde a gente ajusta o espelho, ele tem que estar na posição R, tá? Aí sim, ele faz aquela baixa automática. Aí você fala assim, ah, mas tá ruim de eu ver. Não tem importância, tá? Você pode regular ele aqui, ó, por exemplo, falar, ah, tá muito baixo lá. A partir do momento que você regulou, ele já memorizou. Então eu vou tirar a ré, ó, eu vou colocar aqui o câmbio no neutro. Só que ele não vai subir. Por quê? Porque ele só sobe, galera, depois que você anda acima de 15 km por hora. É legal isso aqui, porque às vezes você tá... Por exemplo, o que acontecia no meu Polo 2007? Eu tive um Polo 2007, tá? Ele vinha com isso aqui, era muito novidade na época, e vinha com sensor de estacionamento também. Era a novidade do carro na época. Você engatava a ré e estava estacionando. Daí você ia para frente, a hora que você desengatava, o espelho subia. E às vezes você pegava a guia, tá? Você se perdia um pouco. Então ele continua baixado. Se eu quiser levantar ele continua baixado lá. É só mudar a posição aqui, ó. Colocar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Colocar aqui no 0 e daí o espelho sobe novamente, tá? Então, essa função, né, esse tilt down que a gente chama, a gente desativa ou ativa aqui. Tem gente que não gosta, tá? Mas mesmo ele estando aqui e não estando no R, ele não vai baixar. Você precisa mexer aqui, ó, mudar aqui e pôr no R. Deixa eu acender a luz do carro aqui para iluminar. Tá vendo? Precisa estar no R, senão ele não vai funcionar. Se colocar no L aqui, ele não vai baixar esse aqui, tá? Ele só tem do lado do passageiro mesmo, tá? Então essa aí é a função. Aqui na parte do limpador de vidro, a gente já expliquei isso aqui, ligar automaticamente e limpar o vidro traseiro, tá no vídeo lá do sensor de chuva, tá? Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui depois painel de instrumentos, a gente tem algumas opções aqui que a gente configura o painel aqui de instrumentos, né? Indicador de velocidade, você ativa ou desativa, e a temperatura do óleo você ativa ou desativa, né? O que seria isso aí? Aqui dentro do menu, quando a gente aperta aqui para baixo, ó, essa opção para baixo, a gente tem vários itens aqui que a gente pode escolher, né? Se tiver ativado aqui, por exemplo, eu vou apertar aqui, ó, indicador de velocidade. Ele aparece essa opção aqui, para a gente colocar a velocidade ali no meio. Só que eu acho meio besteira, porque ela fica aqui no ponteiro e você vai colocar lá 3 velocidades para quê? Inclusive, se a gente mudar o view aqui, ó, ele fica ali embaixo também, tá vendo? Então é um negócio que você pode deixar desabilitado. Eu desabilitei, ele foi para autonomia, né? Uma coisa que só se você quiser, no centro ali do painel, você deixa habilitado. Eu achei que é meio desnecessário, então eu não deixei habilitado, tá? E a temperatura do óleo é outra opção que a gente liga aqui, que eu acho muito importante, tá? Que é aqui embaixo, a gente vai procurando aqui a temperatura do óleo do motor. Isso aqui é importante porque você não acelera o carro, né, enquanto o carro estiver frio. Enquanto ele não passar de 80 graus aqui, é importante não acelerar, porque o óleo ele não está na temperatura correta de trabalho, tá? Então isso é uma indicação muito 10, muito legal, tá? Muito bom mesmo de usar. Mas aqui a gente tem redefinir dados de condução desde a partida e redefinir longo prazo. Isso aqui é em relação ao computador de bordo, então eu vou vir aqui nessa tela, vou apertar aqui.
a gente reseta esses dados aqui, tá? Desde a partida, abastecimento, longo prazo. Eu vou falar do computador de bordo num vídeo mais para frente, que é bem legal isso aqui. Então vou falar mais para frente, tá? Mas ali a gente reseta esses dados, tá? Deixa eu voltar aqui, carro, painel de instrumentos. E aqui embaixo redefinir o odômetro parcial no instrumento combinado, que é o trip, tá? A gente pode redefinir o trip por aqui ou também pelo volante, tá? E deixa eu ligar o farol aqui, senão ele não vai sumir, ele não some o aviso aqui. Mas ó, o trip tá aqui, tá vendo? Ó? Então como que eu reseto ele? Que a gente não tem mais aquele pininho aqui, né? A gente tem que vir aqui, entrar no trip, e daí aqui ele fala lá, o redefinir trip, manter pressionado o OK, que é esse aqui. Então se a gente manter pressionado aqui, a gente reseta o trip, tá? Dessa maneira aí. Ou aqui pela central, mas pelo painel é mais fácil, né? Então vamos voltar aqui. A gente vai agora para a parte de configuração de serviço, onde mostra o chassi do veículo e quando vai ser a revisão, a próxima revisão, em quilômetros, quantos quilômetros faltam, quantos dias faltam, né? Isso aí é padrão. A gente consegue também aqui, na parte de pneus, a gente fazer a configuração, ó, do sensor de pressão dos pneus, né? O Polo não tem sensor dentro dos pneus, né? Como que ele faz? Ele calcula pelo giro do pneu no ABS. Então, se o pneu murcha, o pneu vai girar mais rápido, né? Então, e daí ele detecta que o pneu furou. Esse mecanismo funciona muito bem, tá? No meu Polo anterior, eu furei o pneu dele 2 vezes e nas 2 vezes ele acusou e ele fala qual pneu furou, né? O dianteiro esquerdo, traseiro, direito, ele mostra, bem legal, tá? E funciona bem. Então, quando você calibra os pneus, você põe ar no pneu, o que acontece? O diâmetro do pneu vai dar uma mudada, né? Ele embora seja bem pouquinho, né? Não vai mudar assim drasticamente, mas o sensor do ABS consegue verificar. Então você vem aqui em configurar, você dá um confirmar, não vou fazer senão ele vai zoar aqui para mim, tá? E daí na hora que você sair com o carro, nos primeiros giros ali do pneu, ele vai gravar que ali tá com o pneu cheio. Quando você estiver andando, furar o pneu e o pneu murchar, ele vai girar mais rápido e daí o sensor vai acusar que furou, tá? Bem legal isso aí. Não pode esquecer de configurar isso aqui, tá? Quando você calibra seu pneu. E aqui, e outra coisa ruim disso aí também, é que a gente não consegue ver as libras que estão aqui pelo painel, né? Ele só mostra quando fura mesmo, tá? Outra coisa que a gente tem aqui, um alerta de velocidade com pneus de neve. A gente não vai usar isso aqui nunca aqui no Brasil, né? Embora tem alguns lugares aqui que neva no sul, mas a gente pode definir um aviso aqui, se você troca os pneus. Isso aqui é mais usado na Europa, né? Então você passou de 75 km por hora, ele avisa. O legal é que o aviso vai até 240 km por hora. Então, sei lá, né? Não vai usar para nada isso aí, né? Vamos descer aqui. A gente tem a opção aqui abrindo e fechando. Aqui é uma coisa legal também, tá? A gente tem aqui a abertura de conveniência. O que seria? Aqui na parte de operação da janela, né? Se você apertar e segurar aqui, ele baixa os vidros, daí você escolhe se você vai baixar todos os vidros, né? Tem aqui todas as janelas, ou só a janela do motorista, ou não vai baixar, tá? Então você escolhe aqui, eu deixo todos, porque às vezes o carro fica no sol, você já aperta de longe aqui, segura o botão de abrir, ele já baixa os vidros, é muito legal, né? E fechar automaticamente ao travar, sim ou não, que é quando você tranca o carro, estando algum vidro aberto, ele fecha o vidro e quando fechar todos os vidros, a seta dá uma piscada, informando que fechou. Isso é muito 10, tá? É muito legal, porque às vezes eu tranco o carro, você fica olhando assim, se ele piscar, você sabe que confirmou o fechamento de todos os vidros. Isso é muito bom. Bom, aqui embaixo a gente tem aqui o destravamento, o fechamento central, destravar todas as portas ou porta única, que seria a porta do motorista. Então você pode, por exemplo, falar assim, eu quero que abra só a porta do motorista e se você apertar de novo, daí ele abre todas as portas, por segurança, né? Às vezes você vai andar muito sozinho no carro, lugares assim que são perigosos, para ninguém entrar no carro junto com você. Mesmo na opção de abrir uma porta única, você aperta uma vez e aperta 2 vezes, ele abre todas as portas. Eu deixo todas aqui porque eu uso bastante a porta de trás para carregar minha mochila do trabalho, então eu coloco lá atrás, sempre uso, né? Travar automaticamente seria quando a gente anda com o carro, 15 km por hora ele tranca todas as portas, tá? Confirmação sonora é quando ele dá aquela buzinada, quando você tranca ou abre.
eu deixo isso aqui desativado, porque a buzina é alta, né? E eu quero trocar essa buzina, que essa buzina é horrível, galera. Quando eu for trocar, eu trago aqui no canal. E o monitoramento do interior seria os sensores aqui de presença, que eles ficam aqui em cima. Então, por exemplo, se você vai deixar alguém no carro trancado, vai deixar um cachorrinho seu aí por uns minutos para entrar numa farmácia ou pegar alguma coisa, para o alarme não ficar disparando, você desativa essa função aqui. Quando você ligar o carro, ela ativa automaticamente, né? Ela não fica para sempre, tá? Vamos voltar aqui. Aqui nós temos a parte das unidades que eu falei para vocês. Então a gente escolhe aqui distância de milhas ou quilômetros, né? E velocidade de quilômetros e milha. E por ser painel digital, quando a gente troca para milhas aqui, olha só que legal. Aqui vira milhas também, tá? E ele indica aqui, ó, MPH. Porque vai que você coloca em milhas aí, você vai estar andando a 100, você está andando a mais de 120 por hora, tá? Então é legal, né? Para quem tem curiosidade de ver isso aí, dá para ver, tá? Muda aqui também em relação de Celsius, temperatura em Celsius ou Fahrenheit, né? Volume em litros, consumo em quilômetro por litro. Tem gente que gosta de litro a cada 100 quilômetros, né? E tem outras em milhas por galão nos Estados Unidos, tal, se a gente não vai usar também. E a pressão do pneu em PSI, tá? Que eu não sei para que serve aqui. Ele não informa nada, né? Então essa função é meio inútil, né? Vamos descer mais um pouco aqui. Estacionamento e manobras. Aqui é uma parte legal, né? Que o Polo, o Polo Highline, no caso, ele tem sensor na frente e atrás, né? E a gente tem configurações específicas para cada sensor, né? A gente tem aqui a primeira opção, ativação automática, que é o seguinte: quando você está andando com o carro e abaixo de 15 km por hora, ele liga os sensores automaticamente, né? E isso é legal quando você para do semáforo, por exemplo, você olha o carro assim de trás, se ele está encostando muito em você, você sabe e aparece aqui, no caso, ele ativa essa tela aqui, tá? Tá vendo? Eu tô parado perto de um muro aqui, né? E se o carro vai chegando, ele mostra nessas barras aqui, gráficas, é bem legal isso aí, né? Às vezes passa moto, apita, tal, eu gosto dessa função, tá? Se vier alguém escondido aqui por trás, por exemplo, alguém você pode ver, se estiver num lugar escuro, tá? Eu acho que é um item de segurança bem interessante, tá? E daí a gente consegue definir aqui o volume do sensor da frente, né? Ó, eu coloquei aqui baixo, ou a gente coloca bem alto, eu gosto de deixar bem baixinho mesmo, né? E a frequência, qual tom ele vai tocar, tá vendo? A gente tem algumas opções aqui, ó. Eu gosto de deixar bem agudo na frente, tá? E atrás eu deixo mais grave, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui também do volume traseiro a gente consegue definir. No alto é muito alto, tá? E a gente consegue ajustar a frequência também do traseiro. Então, eu gosto de deixar diferente o agudo na frente e o grave atrás, porque eu já me acostumei com isso, eu sei qual sensor está ativando, né? E uma coisa interessante que acontecia no meu carro, no Polo Comfortline anterior, era que o som do sensor, ó, esse som aqui, hoje ele sai aqui na frente, tá? Mas quando era o sensor traseiro, ele saía lá atrás, ele vinha de trás do som. E isso era muito legal, porque além do grave e do agudo que você deixava separado aqui, a direção do som também importava, né? Hoje não mais, ele sai o som tanto da frente como de trás aqui da frente, tá? Então isso era uma coisa que tinha no outro e mudou, né? Outra coisa legal dessa frequência também, por exemplo, é em relação ao meu pai, que tem um problema auditivo, né? Ele não ouve frequências altas aqui para cima aqui, ele só ouve frequência mais baixa. Tanto que ele tem um Jeep Renegade e ele não escuta o sensor do Jeep, entendeu? Porque não tem essa regulagem. Ele andou comigo no Polo e daí eu mostrei para ele isso no Polo anterior ainda. Ele falou: agora eu tô escutando o sensor, sabe? E o outro ele não ouvia. No carro dele não ouve. Então é legal porque dá para fazer essa configuração para quem tem um certo problema auditivo, né? Nós temos aqui outra opção, redução de áudio, que é quando você está ouvindo música e o sensor ativa, ele baixa o som. Quanto ele vai baixar? É um slide que tem uns steps aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui ele não vai abaixar, aqui ele vai baixar um pouquinho, aqui ele vai quase deixar mudo. E se você no máximo ele deixa mudo mesmo, você só ouve o sensor predominando o som do sensor. Eu acho que essa posição aqui é muito boa, tá? Ele deixa o som baixinho, dá para ouvir o sensor bem legal. E aqui ainda na parte de estacionamento e manobra, a gente tem a frenagem de manobra que a gente pode ativar ou desativar, que é aquela opção que o Polo freia sozinho caso ele for bater quando você está estacionando. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no cards aqui para vocês verem que eu testei essa função e funciona bem, tá? Bem legal.
Vamos voltar aqui no menu para ver o que falta para a gente falar, né? A gente tem ainda o Valet, status do veículo, que eu vou falar disso aqui em outro vídeo, é bem 10 isso aqui, e a parte das configurações de fábrica que a gente reseta tudo, reseta aqui e volta para as configurações originais aqui da central. Vamos falar, mexi numa coisa, não sei onde que tá, né? Você volta, né? Uma coisa interessante, galera, aqui, a parte de mídia, essas coisas a gente já passou, tá? Aplicativos, aqui a gente já passou, tá aqui no canal, tá? Uma coisa interessante que a gente tem aqui são os perfis, ó. Por exemplo, você compartilha o carro com a sua esposa, né? Aqui nos perfis você consegue definir qual perfil está ativo, inclusive pela chave também, tá? Ele guarda as configurações na chave. Então, se eu entrar com a chave reserva aqui, um monte de coisa aqui vai tá mudada. Então, o Polo, além de guardar no perfil, se você usa o perfil, por exemplo, você pode usar o perfil usando a mesma chave. Então você cadastra quantas pessoas você quer aqui, né? E quando a pessoa entrar, você escolhe o perfil, vai estar tudo configurado para aquilo que você tinha, né? Ou pela chave. Cada chave tem um perfil também, ela troca automaticamente. Se eu abrir o carro, por exemplo, com essa chave, ele já vai abrir naquelas configurações. Se eu abrir com o outro, ele carrega as outras configurações. Isso é muito legal do Polo, tá? Inclusive eu deixo na chave reserva a buzina do alarme ativado. Porque se eu pego ela por engano, por exemplo, eu sei que ela é a chave reserva. Isso é bem legal, né? E a gente tem aqui também o perfil manobrista, ó. Que é o que eu vou falar disso aqui num outro vídeo, que é muito interessante, muito legal mesmo, tá? Bom, galera, esse então é o terceiro vídeo aqui da série. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá? Pra gente crescer com o canal. E se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários, tá? E eu tenho sempre prazer em responder a todos vocês. Beleza? Muito obrigado então a todos, galera. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais.